Olá, meu nome é Daniel e esse é o Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. O tema do episódio de hoje é sobre um cenário que traz oportunidades para aventuras e histórias com temas mais adultos, né? E temas aí puxados para o mais sombrio. A escolha do cenário eu acho que vai impressionar você, porque é inusitada, porque é o cenário com a capa mais fofinha, mais coloridinha e mais assim, Turma da Mônica entre os cenários que temos traduzidos para o Savage Worlds em português, que é o Crystal Heart. Então, você pode estar se perguntando, poxa, como puxar aí o Crystal Heart como um cenário com temas adultos e temas sombrios? Mas é verdade. Eu tive aí finalmente a oportunidade de ler sobre o cenário e o que veio na minha mente em vários momentos foi que o que é descrito sobre esse cenário não representa muito bem o que aparece na capa em outras ilustrações, né? E talvez uma pessoa aí olhando as ilustrações, e a gente realmente olha a ilustração no cenário como uma primeira impressão, está na capa ali, né? É a nossa primeira impressão sobre aquela história. Essa pessoa vai muito provavelmente achar que essa é uma história de cunho mais infantil. Mas, na verdade, o contrário foi a minha impressão quando eu li sobre esse cenário, né? Aí eu acho que vale a pena começar sobre o centro do cenário, que são esses cristais, que eles substituem o coração das pessoas. Na verdade, aqui em Crystal Heart, os humanos não têm o coração como um órgão que é o nosso, né? Feito de músculo, né? Que bate e faz com que o sangue circula. Ele, na verdade, é uma pedra fria, né? Que vibra assim, e essa vibração, ela faz com que o sangue circula. Já começa nessa metáfora que eu acho que é muito poderosa, né? Porque quando a gente fala do coração é ali que a gente fala da emoção, né? Do amor e tudo mais. E aqui essas pessoas, elas têm todas um coração de pedra. O cenário vai a um ponto a mais, um passo a mais, eu acredito nessa metáfora, e ele diz duas coisas que eu acho que são muito importantes para entender como esse cenário pode ser sombrio, pode ser de tema adulto, que é o seguinte: primeiro, né, o coração ele é moldado pela vida da pessoa. Então, se a pessoa teve aí uma vida triste, né, teve aí muita dificuldade, o coração, né, o cristal daquela pessoa vai se moldar aí refletindo essas experiências. E se uma outra pessoa transplantar aquele coração, né, e aí geralmente são os personagens dos jogadores, porque para fazer esse transplante, ter outros tipos de cristais que não seja aí o seu coração que você nasceu com ele, né? Você precisa ter um equipamento, né? Um implante que só uma agência importante do jogo, que é a chamada SIM, né? Ela é capaz de fazer esse implante. Então os personagens dos jogadores, eles são capazes de trocar esses corações. E aí quando você troca o coração, duas coisas acontecem. Um é que esse coração tem uma influência sobre você. E essa influência, ela vai na mente, vai no comportamento do seu personagem. Então você pode imaginar que essa influência, ela pode criar uma oportunidade para o personagem passar por mudanças complicadas, passar por mudanças difíceis. Então, por exemplo, você pode ter um personagem que tem uma opinião política muito forte, né, sobre qualquer motivo aí que esteja na sua aventura, e aí ela tem a oportunidade de ver o mundo com os olhos diferentes, embora seja o coração, né, com os olhos diferentes, porque o coração que foi colocado, né, no personagem traz um ponto de vista diferente sobre o mundo por meio de emoções, né? E não somente as emoções, porque os cristais coração, né? Eles também podem trazer um pouco da memória da pessoa que tinha aquele cristal antes. E junto com aquela memória, a gente pode pensar em aventuras novamente, né? De
desafiar o ponto de vista dos jogadores, mas também sombrias, com mistérios assim, com muito pesar e temas difíceis, né, que a gente pode pensar, porque imagina que seus personagens estão colocando no coração, em vez do coração deles, o coração de uma pessoa que já morreu, talvez, né? O que já passou por essa pessoa, que segredos essa pessoa deixou, que coisas sombrias que os seus personagens podem aprender passando por isso, né? Um outro aspecto relacionado, que eu acho que também puxa para um jogo mais adulto, é que trocar esses corações e ter um efeito sobre as emoções e o comportamento do seu personagem é um desafio muito grande para o jogador também, né? Vai ser uma oportunidade muito grande do jogador ser capaz de interpretar personagens diferentes. E seus jogadores vão trocar os cristais com frequência porque faz parte do jogo, faz parte do tema do jogo, seus personagens trocarem de corações com frequência. E cada coração vai trazer uma emoção, vai trazer uma tendência diferente, né? Então, pode fazer o jogo ficar algo mais complexo do que estamos geralmente habituados aí, né? Com jogo somente de ação, com jogo pulp, né? Crystal Hearts ele pode trazer uma oportunidade de ter um desafio de interpretação para os seus jogadores, né? Que pode ser muito profundo aí, novamente, dependendo das emoções e do contraste entre como o personagem era antes, né? E depois que você, mestre, aí, dá um coração diferente para aquele personagem. Como que você vai dar um coração diferente? Pô, o livro aqui traz uma lista gigantesca de diferentes corações, né? Que à primeira vista pode parecer uma lista de poderes diferentes e legais para os seus personagens usar, mas a um segundo momento você pode pensar que cada coração é uma oportunidade de trazer um tema difícil, um tema mais adulto para os seus jogadores, né? Porque é isso que eu estou falando hoje aqui, né? O ponto de vista mais sombrio, mais adulto de Crystal Hearts, né? Um outro tema adulto importante de Crystal Hearts é como as diferentes terras estão isoladas e os diferentes povos estão só agora, né, encontrando pessoas de outros povos e isso está criando uma tensão muito grande, né? Entre esses diferentes povos, né, a gente fala de 5 diferentes terras. E tem uma dessas terras que é a chamada Bogóvia, que tem muitos temas sombrios, tá? Então, descrevendo Bogóvia, você pode pensar que a gente está basicamente aí jogando um Curse of Strahd. Pensa aí que nós estamos em Ravenloft, né? E tem uma neblina que está cobrindo aí o sol, chove bastante, tem pântanos, tem pequenos vilazinhas isoladas que tem medo de coisas novas, tem até um pântano que borbulha e traz coisas das profundezas para cima que eram de uma era passada, né? Então, das terras aqui, são 5 terras, mas elas são grandes, tá? Eu vou falar um pouquinho da descrição de Bogóvia e você vai ver que é grande o bastante para se ter uma campanha inteira, né? Somente em Bogóvia, com esse tema e é bastante sombrio e com criaturas sombrias também, tá? Vou aproveitar aqui e ler a própria descrição aqui curtinha de Bogóvia que está no livro, né? Durante os curtos momentos em que o sol consegue perfurar a cortina cinzenta de nuvens, ele lança uma luz fraca sobre uma terra sombria e desoladora que parece zombar e virar as costas para o calor. Vastos bosques de pinheiros se espalham pelas montanhas, estrangulando as colinas, se transformando em pântanos lamacentos.
Pequenos povoados se encolhem contra as florestas, escondidas na névoa de um brejo ou corajosamente sentados em terras abertas, cercados por espessas muralhas. Bogóvia é uma terra governada pelo medo de feras e do passado oculto espreitando entre as árvores escuras, né? Se você não leu Crystal Heart e só olhou a capinha do livro, eu acho que você está impressionado que essa é uma área do jogo, não tá? Talvez esteja. Então vamos ver aqui alguns elementos de Bogóvia que são bastante interessantes para um jogo mais sombrio. Uma das grandes cidades, né, dessa terra é descrita como um lugar difícil de se morar, né? Um lugar onde as pessoas têm muitas tradições, também muitas superstições e tem medo das pessoas de outros lugares, né? Existe uma torre aí no centro da cidade que é usada para um estudo científico dos céus e é usada por astrólogos aí para fazer sermões acalorados. Então até mesmo as descobertas científicas desse lugar, elas têm aí um tanto de misticismo, né, entre elas, né? O que faz aí um puxado para o que se espera da Idade das Trevas, né? Que a gente está pensando aí numa Europa medieval, com castelos e tudo mais, mas no período em que a ciência ela está aí muito constrangida pela fé, né? Pela igreja e as pessoas amarradas por essa tradição, essa teimosia, né? E essa superstição. E é exatamente isso que a gente vê nas pessoas de Bogóvia. Existe também um cânion do Uivo que ficam nas terras altas e é lar de muitos edifícios de pedra em ruínas, né? E que eram utilizados aí há muito tempo atrás, na era antiga desse cenário, né? E esse lugar ele é habitado por lobos astutos e acima do normal e malévolos. Veja bem, até as criaturas aqui dessa área elas puxam para essa ideia de um jogo mais sombrio, né? Então, se a gente tem lobos grandes e malévolos, vamos também ter morcegos, vamos ter vampiros, né? Vamos ter lobisomens, vamos ter fantasmas, vamos ter ghouls, vamos ter todas essas criaturas que a gente espera de um jogo mais sombrio, né? Então, você une isso com essa capacidade dos personagens de trocar os corações e trazer visões diferentes sobre o ambiente, e a gente pode trazer até temas ainda mais sombrios. E agora, até agora eu estou falando coisa que está no livro, mas vamos usar esses temas que a gente está vendo aqui e extrapolar para outros temas interessantes, né? Porque, por exemplo, não existe uma explicação no livro, né? E eu não vou falar nada que não esteja a acesso aos jogadores, tá bom? Sem nenhum spoiler aqui para vocês. Então, se você é um jogador, pode continuar ouvindo. Mas no livro realmente não tem uma explicação do que era a civilização anterior, antiga, né? Que existia antes da civilização atual nesse jogo. E também não tem uma explicação muito bem por que os corações são de cristal dessa forma. Então a gente pode puxar também temas aí de um horror cósmico, se a gente quiser, né? Esse horror cósmico, ele pode explicar a origem dos corações e ele pode ter um link, e os corações em si, os cristais em si, ele pode ser o link entre deuses antigos, né? E cósmicos e acima, né, da nossa compreensão humana, e os personagens, trazendo aí cada coração, trazendo os personagens mais e mais próximos da verdade aí horrenda, né? Veja bem, isso estou extrapolando, não está escrito no livro em lugar nenhum, mas
existe aí uma possibilidade de pegar esse tema que você pode estar interessado, né? E usar ele mais fortemente, né? Bom, enquanto Bogóvia tem essa cara de Ravenloft, né? Tem uma outra terra que chama a Fjordstad, né? Que é uma terra do gelo, que ela pode trazer temas de sobrevivência, temas de vida difícil, temas de um clima extremo e como as pessoas estão sobrevivendo, né, sobre essa opressão, né? Então, trazendo aqui também do livro, eu vou ler aqui um pouquinho da descrição dessa cidade, e ela diz que a terra de gelo em tempestades não é um lugar hospitaleiro. As pessoas das 11 cidades se encolhem em suas casas, onde estão protegidas do clima severo e dos bárbaros não civilizados, encorajados a recorrer à engenhosidade pela mãe e pelo pai de todas as invenções, a necessidade e a falta de recursos. Os Fjordstadianos desenvolveram uma amarga rivalidade entre as cidades pelo prestígio e reconhecimento. Então, o que a gente tem nessa cidade agora é um clima intenso, né? Uma tecnologia sendo desenvolvida para sobreviver a essa situação, né? de falta de recurso, basicamente, mas também de uma guerra muito importante acontecendo entre essas cidades, né? São 11 cidades distribuídas nessa terra e elas basicamente estão em Guerra Fria, né? O livro descreve que a geografia do lugar ela foi muito machucada pelas guerras diretas, né? Bélicas mesmo, que aconteceram entre essas grandes cidades, né? Então o livro descreve crateras e tudo mais do armamento pesado que essas cidades utilizavam. Mas agora elas não usam isso. Elas usam de política, elas usam de espionagem e elas usam de sabotagem para uma ficar em cima da outra. Elas também usam de um comércio muito tenso, porque essas 11 cidades, elas competem por tecnologia, mas elas também precisam uma das outras por causa de materiais e de serviços, né? E de especialidade, porque cada uma dessas 11 cidades tem uma especialidade diferente, né? Então, olha que legal. Então, a gente traz aqui temas também adultos, temas mais sérios de política, de espionagem, de traição, de sabotagem, e acima disso a gente coloca aí um ambiente externo que é extremo, não é fácil de lidar e abre motivos aí, abre oportunidades para histórias bastante complicadas, porque o frio intenso pode trazer coisas horríveis nas pessoas, né? A falta de comida, a falta de calor, né? A gente pode pensar aí nos personagens tendo que fazer uma viagem entre duas cidades, passando por lugares muito complicados e encontrar uma pequena vila onde poucas pessoas sobraram e a situação está tão complicada que elas se tornaram canibais. E agora elas veem os personagens como uma oportunidade de comida, mas elas não falam isso primeiro, né? Elas vão seduzindo aí os personagens a ficar na vila e tudo mais, e devagarinho os personagens vão encontrando, né, coisas horríveis que estão acontecendo naquela vila. Aí a gente coloca em cima dessa história, colocamos cristais também, né? E esses cristais, eles podem comunicar com os personagens devagarinho aí o que realmente está acontecendo nesse lugar, porque os cristais também podem trazer informação aí das outras pessoas que estavam lá, né? Também traz aí um tema muito difícil, né? Muito adulto. E novamente, né? Você não ia pensar em coisas assim vendo a capa do Crystal Hearts. Ainda nessa mesma terra gélida tem um lugar que é muito interessante para esse tipo de aventura, que é chamado de Anão Cidade, né? O que era aí, o que poderia ter sido a 12ª cidade que deu errado. O que deu errado, não se sabe o que aconteceu, mas o que se sabe é que talvez por causa de um estranho fungo que veio
do Mar do Norte, alguma coisa assim, a maioria dos habitantes perdeu a sanidade e seus corpos foram deformados e animados até mesmo após a morte. Os poucos sobreviventes ainda se aglomeram em refúgios pelas ruínas da cidade, mas ninguém se atreve a resgatá-los. Então tem uma cidade nessa terra gélida que foi abandonada porque está cheia de mortos-vivos e existem sobreviventes lá dentro ainda. E o povo dessa terra gélida aí é tão assim individualista que não foram resgatar esses refugiados. E esses refugiados estão entre mortos-vivos num gelo danado e sem essa tecnologia para ajudar eles a sobreviverem porque eles estão nos refúgios, né? Olha só, complicado aqui. Olha só que oportunidade para você trazer aventuras com um tema bastante adulto, bastante sombrio, né? E aí, essa história dessa cidade, ela faz um gancho que eu acho que é importante dizer, que tem mais esse elemento de Crystal Hearts que eu ainda não toquei, que é o fato de que os cristais, eles são a fonte de eventos aí estranhos e, entre aspas, sobrenaturais que acontecem nesse cenário. Então, o que o cenário diz é que tudo que você vê que está fora do normal está associado a um cristal. Porque o cristal, quando ele não está próximo bastante ou no corpo de uma pessoa, não um animal, tá? No corpo de um ser humano, ele fica fora de controle. E esse cristal fora de controle, ele faz com que a realidade ao seu redor mude, né? E essa realidade vai mudar de acordo com o tema do cristal, né? Então, quando a gente vê essa cidade, que chama não cidade, que tem mortos-vivos, né? Mortos-vivos não é uma coisa normal, existe um cristal nesse lugar que está criando essa situação. Então, os personagens de jogadores, eles podem ir lá, achar esse cristal, conter esse cristal e resolver o problema, né? Mas até aí, tem uma ferramenta muito grande pro narrador aqui, que é cristais podem criar situações horríveis, como essa que está descrita aqui. Esse é um exemplo que não é assim o geral do livro, né? Esse aqui eu acho que eu imagino que é um dos mais pesados, que é ter uma cidade inteira com mortos-vivos aí, né? Caçando as pessoas por causa de um cristal, né? Então os cristais podem sim criar ambientes muito horríveis, né? Aí como é que a gente pode pensar, né? Linkando essa ideia do cristal, a gente pode pensar novamente, se você gostar de horror cósmico, né? A gente pode pensar aí na cor que caiu do céu, né? Na cor que caiu do espaço, né? Que é uma história do Lovecraft que fala aí de um artefato, né, como se fosse um meteorito que cai do espaço, e quando ele cai do espaço, ele traz essa cor que não pode ser descrita por ninguém que vê essa cor, mas ele também causa mudanças orgânicas horríveis ao redor dele, né? É essa influência ao redor que o cristal pode causar. E essa história, que é, por sinal, uma história muito boa, da cor que caiu do espaço, cai, né? Tem aí espaço perfeito dentro de Crystal Hearts. Que é o que talvez você não estaria pensando desse cenário com a capa bonitinha, com a capa coloridinha. Não é verdade? Podemos aí também linkar com Aniquilação, que é um filme de 2018, que também foi um livro antes, como muitos filmes, né? Que tem uma história não muito distante de A Cor que Caiu do Espaço. É novamente um artefato que muda o espaço onde está esse artefato, e no caso do filme, faz mudanças diretas no DNA dos organismos, né? E esse DNA, ele cria monstros e deformações, né?
e trazem até um lado filosófico, né, sobre a relação humana com a destruição e tudo mais. E o cristal está aí e pode ser utilizado para esse tipo de coisa. Uma outra forma que esses cristais, né, na natureza, então não controlados, podem ser usados, é para emular deuses pagões, vamos dizer assim, né, que acabam requerindo, né, das pessoas, dos seus súditos aí, sacrifícios, a coleta de coisas estranhas, a dominação de outros povos. E aí, nesse caso, a gente adiciona mais um tema de adulto, né? Que seria não é possível. Os personagens dos jogadores não vão simplesmente chegar lá e salvar as pessoas daquele cristal, né? Então, como eu estava falando aqui na Terra Gélida, a gente tem essa cidade que está cheia de mortos-vivos. Então, os personagens iriam lá, eles salvariam, né, aqueles sobreviventes, né, o que está escrito no livro. Mas a gente pode fazer uma história diferente. Ou a gente pode fazer uma história em que tem um povo isolado, porque também tem isso no cenário, que as pessoas estão isoladas, né, só muito recentemente que elas conseguiram viajar de um lugar para outro, estão devagarinho encontrando pessoas de outro lugar. Então, se tiver alguma coisa errada acontecendo em algum lugar, numa floresta, né, ninguém vai ficar sabendo. E pode ser isso por anos. E talvez nessa floresta aí, esse cristal, ele é reverenciado como um deus, e esse deus faz com que seus súditos façam muitas coisas ruins. E aí os personagens não vão salvar esses súditos. Vão, na verdade, né? Mas no ponto de vista deles, né, desses cultistas, se você quiser chamar assim, eles são inimigos. E aí isso também cria uma situação com muita oportunidade de coisas sombrias e muita oportunidade de temas adultos complicados, né? E aí, para terminar na nossa lista de oportunidades para temas adultos em Crystal Hearts, tem a própria agência da SIM, né? Que não está claro se essa agência é algo bom ou é algo ruim. Não está escrito no livro, pelo menos aqui na parte que é voltada aos jogadores, tá? Então, sem spoiler nem nada. Então, fica aí a oportunidade para o jogador, junto com o narrador, né? Investigar e desenvolver essa história dessa agência. Será que essa agência está ajudando a progressão humana, né? E ajudando a civilização, as civilizações das diferentes terras de Crystal Hearts a se tornar algo melhor? Ou será que ela está atrasando, que ela está contendo esses cristais porque essa agência sabe que os cristais eles podem criar algo muito melhor, né, para a população? E aí tem essa dualidade, porque os personagens são agentes da SIM, né? Então pode também trazer esse tema em que os personagens descobrem que, na verdade, eles estão apoiando algo ruim. Então, na verdade, eles podem descobrir que eles são os vilões. Também cria aí uma oportunidade mais de cunho social, né? Discussões sociais complicadas. Porque o livro ele traz uma coisa interessante também. Porque dependendo onde você vai, né, e eu estou falando dessas duas terras aí, Fjordstad e Bogovia, porque eu acho que elas têm mais oportunidade para esses tipos de histórias mais adultas, né, os agentes não são bem vistos. Em Bogovia, eles já têm um problema muito grande porque eles são de fora, né? Então a gente entra naquela história assim, mas cidadezinha, se acontecer alguma coisa ruim, você que foi culpado, porque você não estava aqui antes, você chegou aqui, aconteceu alguma coisa ruim, você é o culpado, né? Em Fjordstad não é o contrário, né? Mas é um ponto de vista diferente. Você talvez seja um espião. Você talvez está vindo aqui para tirar as coisas da gente, para sabotar, né? Então tem esse aspecto também, né? Não é um aspecto sombrio em si, mas é um aspecto mais adulto, porque ele cria muito atrito social, né? E os personagens têm que lidar com esse atrito social, tá certo?
Então é isso que eu tenho para hoje, né? A ideia é trazer Crystal Hearts, mas de um ponto de vista diferente, né? Não uma resenha em si, não uma explicação total sobre o cenário, mas talvez um convite para você que acha que o Crystal Hearts é bem descrito, assim, por uma ação coloridinha, né? Uma coisa que parece um livrinho de quadrinho, uma coisa Turma da Mônica, mas que dentro desse livro você vai sim encontrar oportunidades para trazer temas adultos e até de horror, se for do seu desejo, tá bom? E novamente, obrigado por sua paciência, obrigado por escutar o podcast, né? Deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu like, deixa um comentário se você achou legal, se não achou legal, tá certo? E até a próxima.